Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com TV. Tudo bem com você, Cláudio? Tudo ótimo, Grazi. E hoje no Café com TV tem muitas informações do nosso agronegócio. Entre os assuntos, a história de um cafeicultor de Eloy Mendes que resolveu investir na irrigação das lavouras de café e vem colhendo bons frutos, Grazi. Pois é, Cláudio. E apesar da geada, os pés de café dele já se recuperaram e muito rápido. E não é só isso, veja os destaques do programa de hoje. Feira de Touros movimenta a região de Campo Belo. O melhoramento genético tem atraído cada vez mais compradores, de olho nos avanços do mercado. Broca no cafeeiro. O cafeicultor tem que ficar de olho para evitar que a praga traga prejuízos para a lavoura. Tem também a produção de coquedama, uma técnica oriental que encanta pela beleza e é tendência de decoração. E ainda a receita do Café com TV, um bolo de café especial com chocolate, que é uma delícia. Café com TV, a notícia do agro na dose certa. E começamos a edição do Café com TV de hoje trazendo a história do Rogério, um produtor de Eloy Mendes que desde 2018 adota a irrigação nas lavouras de café. Pois é, apesar da geada de julho, os pés de café da propriedade dele se recuperaram rapidamente. A nossa equipe foi ver de perto a diferença na produtividade de lavouras de sequeiro e de irrigação. Em 2018, o Rogério decidiu investir em irrigação e fertirrigação em 3 hectares de café das variedades Mundo Novo e Catucaí Amarelo. O manejo tem aumentado a produtividade dos grãos. Então, sempre eu gosto de ter as coisas, caprichar nas minhas coisas. E eu não tenho vontade de comprar mais área, de ter mais área. Então, à medida que eu vou tendo capacidade, eu vou investindo aqui mesmo. A irrigação é uma coisa que eu queria fazer para melhorar meu potencial. E ela veio numa hora muito boa. Está melhorando? Tá melhorando demais. Já começou a fazer diferença. Barato não é, fica em cerca de R$17 mil. Mas é investimento. Segundo o cafeicultor do sítio Bela Vista, em Eloy Mendes, em 3 safras paga-se o custo. E a primeira diferença que a gente está vendo é que, no caso de não chover, eu vou ter a produção boa como se estivesse chovendo. E isso é muito importante, principalmente porque o preço ficou alto, que quase ninguém tem café, né? Então, só nesse ano já deu para fazer toda a diferença. E vamos ver, acredito que nos outros anos que as coisas estiverem melhor também, faz diferença porque com esse gotejamento a gente faz fertirrigação. Então os nutrientes que a gente vai colocar na planta, a gente coloca na água, então evita de passar trator no café toda hora, evita de mão de obra, de não achar mão de obra, de não fazer na hora certa, fica bem mais fácil. E o fertilizante que a gente usa para fazer o nitrogênio, que é a adubação mais cara que a gente faz, a gente usa um fertilizante que tem um nitrogênio mais barato do mercado, que é a ureia. Então, a gente economiza também na adubação. Repare a diferença da lavoura irrigada para a não irrigada. Percebe o quê? Nós estamos com a lavoura aqui, Guto, que ela tinha uma previsão antes da geada de 90 sacos por hectare, uma lavoura irrigada. Com o efeito, como geou, a gente teve baixas temperaturas. Então, a gente diminuiu um pouco o potencial produtivo dessa lavoura mesmo irrigada. A gente está mensurando aqui hoje uma estimativa de 80 sacos por hectare. Na lavoura de sequeiro, era uma lavoura que a gente esperava pelo menos 70 sacos por hectare. E a gente pode ver ali que é uma lavoura que não vai apresentar nem 20 sacos por hectare. Está com uma produtividade muito baixa. Então a gente vê a diferença da lavoura irrigada para a não irrigada. De acordo com o levantamento do Senar, apenas 15% das lavouras no sul de Minas são irrigadas. Com a instabilidade climática, o pegamento da florada foi baixo na planta por conta da amplitude térmica, ou seja, altas temperaturas e baixas temperaturas no mesmo intervalo de tempo. Em julho, a geada histórica que atingiu o sul de Minas afetou 1/3 da produção do Rogério. Não bastasse isso, a seca potencializou ainda mais o problema. Quase 5 meses depois, olha como o pé está bonito, carregado, resultado da irrigação. A geada me assustou, mas hoje eu vejo que eu saí melhor dela do que se eu não tivesse a irrigação. Que assim que geou eu comecei a irrigar e o café recuperou muito rápido. Eu achei que foi muito rápido a recuperação. E salvou a produção e recuperou rápido aquele que morreu. O que morreu tinha que fazer alguma coisa para sair rápido e está saindo muito bem. A gente teve uma estiagem muito grande nesse ano, que foi mais de 6 meses. Parou de chover no início de março e as chuvas voltaram em outubro.
Então a gente teve mais de 6 meses de seca. Então nesse período a gente seguiu com a irrigação normal na lavoura. Então a diferença é que essa lavoura não teve um estresse hídrico que a lavoura de sequeiro teve. Então a gente pode ver aqui na prática a diferença do enchimento de roseta, do pegamento de florada, do vigor da lavoura. Nas duas últimas safras de 2019 e 2020 e 2020 e 2021, o Rogério colheu praticamente a mesma coisa, aproximadamente 90 sacas por hectare na lavoura irrigada, que ele possa servir de exemplo para outros produtores que ainda estão em dúvida da ferramenta. Quando eu fui fazer, eu não tinha facilidade para achar, eu fui visitar fazendeiro maior, então eu tive uma dificuldade maior. Agora, se tiver alguém por perto aqui que queira fazer, é fácil de ver o resultado, né? Vim aqui ficou melhor. Quem tem a condição de irrigar é muito bem-vindo. É uma ferramenta que, se for bem utilizada, vai auxiliar muito o produtor na produção final. Pesquisa destaca a produção do café canéfora no Vietnã da safra 2021-2022. Segundo os dados, a produção do país está estimada em quase 30 milhões de sacas de café. O Vietnã vem se consolidando há vários anos como o maior produtor de canéfora do mundo. Dados estatísticos e números oficiais da produção cafeeira nacional e em nível mundial do Sumário Executivo do Café de novembro de 2021 destaca que a produção mundial de café prevista para a safra 2021-2022 foi estimada em 164,8 milhões de sacas de 60 quilos, das quais 77,1 milhões de sacas são da espécie canéfora. O volume físico corresponde a 47% da produção global. Segundo a pesquisa, a produção de canéfora do Vietnã na safra 2021-2022 está estimada em 29,7 milhões de sacas. Na sequência está o Brasil, com uma produção de 16,14 milhões de sacas de 60 quilos de canéfora. A maior produção do canéfora no Brasil é do Espírito Santo, com 69% da produção nacional. Em seguida vem Bahia, Rondônia, Minas Gerais e Mato Grosso. E Lúcio Caldeira traz a análise de mercado no quadro Palavra do Especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. A Organização Internacional do Café, OIC, revelou no seu relatório de mercado que os preços atuais do café estão no seu nível mais alto dos últimos 10 anos. Na Bolsa de Nova York, vencimento março para 2022, os fechamentos apresentados no mês de dezembro estão acima de 230 centavos de dólar por libra-peso. E os preços pagos ao produtor, e aí nós estamos falando de um tipo 6 bebida dura com até 86 defeitos, é o padrão CPEA Exalc, estão acima de R$ 1.400 já há 14 dias, sendo que em 5 sessões agora de dezembro superaram o maior nível de preço do mês anterior, do mês de novembro. Em síntese, a gente assiste a um mercado de preços altos, mercado firme e pouca liquidez, porque os produtores resistem em fazer vendas, acreditando que podem acontecer novas altas. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E no próximo bloco, Feira de Touros movimenta a região de Campo Belo. A seleção de touro reprodutor influencia no melhoramento genético. Não saia daí, o Café com TV volta já já.
Estamos de volta no Café com TV e a nossa equipe foi a Campo Belo acompanhar de perto uma feira de touros que movimentou a região. Pois é, Cláudio, o Brasil é hoje o maior exportador de carne bovina do mundo. A terceira feira de touros, realizada pela São Pedro Agropecuária, atraiu produtores de várias partes do país e movimentou a região de Campo Belo. É um evento de suma importância. O Agropecuária São Pedro exerce um trabalho espetacular para a pecuária, para a região, porque ela produz genética de ponta, ajuda a fomentar o mercado, a micro-região. Quando você tem a importância, que você investe na nova genética, na genética de qualidade, todos da região ganham, né? Principalmente aqui na região de Campo Belo, em toda a região, quando você aposta numa nova genética, que o ganho é para todos os fazendeiros, para todo o agronegócio. O trabalho de mais de 30 anos em melhoramento genético da fazenda contribui para a evolução da pecuária bovina brasileira. E o que é a ideia dessa genética? É trazer resultado para o produtor que adquire e confia no nosso trabalho. E esse resultado vem através de maior produtividade, maior precocidade, maior conformação no rebanho dos produtores que adquirem essa genética da São Pedro. Os produtores tiveram a oportunidade de ver de perto os animais, que passam por um processo de produtividade pautado na precocidade, em uma pecuária de ciclo curto. Além disso, teve ainda palestras sobre negócios, tecnologia e tendências de mercado. Esse evento, o grande objetivo desse evento é a gente trazer tecnologia, trazer conhecimento para a micro-região. Nós tivemos aqui 3 palestras, falamos um pouquinho de economia, falamos de genética, falamos de precocidade sexual para os animais, falamos aqui da importância de ter uma genética para uma maior produtividade, falamos da economia em pastagens em função da produtividade e tudo isso agrega valor para essa comunidade, para essa região, né? A ciência e a tecnologia andam lado a lado com a pecuária. E a melhoria genética elevou o patamar do Brasil no ranking dos produtores e tornou o país o maior exportador de carne bovina do mundo. O agro cresceu muito ao longo dos últimos anos, é o que afirma o pecuarista e administrador da propriedade. O setor do agrobusiness representa hoje próximo de 27% do PIB, é uma participação muito importante. Evidentemente nós estamos falando de soja, nós estamos falando de laranja, café, a própria pecuária, ou seja, a gente vem crescendo a cada ano e a importância, o Brasil é um celeiro de produção para o mundo, né? Para este pecuarista, que também foi um dos palestrantes do evento, o setor vive uma boa fase no país. A pandemia andou de lado do agro, porque muitas famílias ficaram em casa, então o consumo de um modo geral aumentou e agora o pecuarista deve saber que existe na vida tudo que é muito bom pode piorar e tudo que é muito ruim vai melhorar. É só questão de tempo. Então, como o agro está muito bom agora, ele deve refletir muito bem que nós estamos no pico, nós estamos lá em cima, como receita, como melhora, como contribuição para o mundo. Resultados muito bons. É o momento de refletir para investir corretamente. Com melhoramento genético, o animal está pronto para o mercado em menos tempo. Com isso, o pecuarista tem uma maior produção por hectare, diminuindo assim os impactos ambientais. O melhoramento genético é um insumo importante dentro do rebanho nacional, porque a gente vive hoje uma competição maior pela área agrícola, ou seja, a agricultura avança sobre as áreas de pecuária e as áreas remanescentes têm que aumentar a sua produtividade para que se tornem competitivas com relação à ocupação da área e uma necessidade para entregar animais cada vez mais jovens ao abate, no caso do gado de corte, animais mais produtivos, que reduzam inclusive o impacto ambiental e que sejam mais sustentáveis. Demonstrar para as pessoas aqui que é possível produzir mais com menos é muito importante. Esse é o grande foco desse evento. Programas de melhoramento genético acentuam as características de interesse econômico dos animais. E os investimentos no setor têm trazido resultados surpreendentes.
Além do ganho financeiro que os produtores obtêm através desse melhoramento genético, a gente tem o ganho do meio ambiente também, uma menor poluição, uma menor utilização dos recursos naturais. E para quem viu de perto os animais, uma certeza, é um investimento que vale a pena. A projeção, olhando do ponto de vista de crescimento do país, o país cresce esse ano ao redor de 4,7%. O ano que vem tem uma projeção de crescimento de 1%. Será um ano difícil em função de inflação, um aumento da taxa de juros, mas nós acreditamos que o agronegócio seguirá crescendo, seguirá sendo uma fortaleza e ajudará o Brasil a atravessar mais esse momento aí pós-pandemia. A Nigéria entrou para a Organização Internacional do Café. A ideia é fortalecer a produção do grão no país. A Nigéria concluiu sua adesão à Organização Internacional do Café e seu Acordo Internacional do Café. A nomeação torna a Nigéria um dos 43 países produtores de café da OIC. Juntos, esses países representam mais de 97% da produção cafeeira mundial. Espécies de café comercial e nativas são cultivadas na Nigéria desde o século XIX e a cultura continua sendo importante para o país. Uma revisão recente da produção de café da Nigéria concluiu que os baixos preços internacionais do café, combinados com a má gestão agrícola, levaram a um declínio na produção geral e nas exportações da última década. Agora o país quer fortalecer a produção, desenvolver o mercado do café e impulsionar o setor cafeeiro nigeriano. Tem consultoria para o produtor rural aqui no Café com TV. Agora é hora do quadro Cuidando do Cafezal. A dica de hoje é sobre manejo em lavouras recém-plantadas. Vamos ver? Olá para você que está acompanhando o Café com TV. Chegou a hora do quadro Cuidando do Cafezal. Nós estamos aqui no sítio Boa Vista, no município de Campos Gerais, e o assunto de hoje é manejo de lavouras novas. Por isso, eu vou conversar com o Joel Salgado, ele que é proprietário aqui, né, do sítio Boa Vista, e começou há 20 dias, já fez, na verdade, né, há 20 dias, o plantio do teu novo café, né? Isso, há cerca de 20 dias eu fiz o plantio aqui. Aí eu queria saber aqui como é que eu faço para me conduzir a lavoura, para ela ter um bom desempenho e também para conduzir o mato aí na trilha, o que a gente pode estar fazendo. O Joel ele tem dúvidas em relação à adubação e também ao controle de mato. Para tirar as dúvidas do Joel e também do produtor que está nos acompanhando, eu estou aqui com o PC. Beleza, PC? A dúvida dele é uma dúvida comum, né? Como o tempo está muito bom, está ajudando bastante, e ele está com em torno de 20 dias já dessa planta já transplantada, então a gente vai seguir, fazer umas recomendações de manejo aqui para ele não ter problema, né, com mato e um melhor manejo de adubação. Então o que nós vamos recomendar para ele? Que ele fazer uma acertada aqui no terreno, né, na região do sulco de plantio, e em seguida ele vai vir com Producote, que é um adubo de liberação lenta, de dose única. Ele vai fazer ao redor da planta aqui 30 gramas e chegar um pouquinho de terra nela. Então, esse adubo é um adubo de liberação lenta. Ele tem nutrientes aqui para 6 meses. Então, a planta, ele não precisa fazer novas adubações, uma adubação única. Comparando com o adubo convencional, eu teria que fazer 4, 5 aplicações, depende do tempo. Às vezes eu erro a dose, né, o produto, e eu posso, às vezes, danificar essa muda, né? PC, o Joel também está com dúvida em relação ao manejo de mato, né? Sim, o que nós vamos recomendar para ele aqui? Uma trilha, né, que a gente chama, é uma faixa lateral ao redor daqui da muda, né? Então, em torno de 50 centímetros, a gente vai trabalhar com pré-emergente aqui. Assim que ele fizer a adubação, né, ele já usa esse pré-emergente, que vai dar uma segurança para ele em torno de 3 a 4 meses sem ter mato aqui na trilha. Na entrelinha do café, a gente vai pedir para ele que ele mantenha roçado, porque a gente
precisa dessa braquiária que está aqui. Não vou recomendar que ele passe herbicida nela, apenas uma roçadeira, mantendo ela numa altura de 30 a 40 centímetros, a fim de que ele evite aqui erosão. Então eu tenho que manter essa braquiária aqui manejada, né? E a trilha com pré-emergente, a fim de o quê? Essa muda se desenvolva melhor sem ter competição com o mato. E tem que tomar cuidado com o bicho mineiro também, né? Então, o durivo, a gente vai fazer em caráter preventivo, né? A fim de que ele não tenha problema com o bicho mineiro, né? No período das águas, a pressão é menor, mas quando ele for sair aqui para o período seco e quente, o inseto vai vir e pode fazer uma desfolha muito grande. Então, todo esse manejo que ele fez no tempo das águas, crescimento, desenvolvimento, com adubação, com pré-emergente, ele pode perder muita folha e assim prejudicar o desenvolvimento dessa muda, né? Para finalizar, né, PC, o pessoal pode procurar aí, né, se caso tiver mais dúvidas, os técnicos da Geagro, né? É bom procurar um técnico da Geagro pelo seguinte, para doses, né, a época de fazer os produtos, né, para se ter um melhor, né, resultado com os produtos que a gente está usando aqui. Tá dado o recado. Valeu, PC. Valeu, Joel. Então esse foi o Cuidando do Cafezal. Até o próximo programa. Cuidando do Cafezal. Oferecimento Geagro, 30 anos de história. Agora em novas cidades do sul de Minas. E se tem curso de capacitação para o produtor rural, a gente mostra na Agroagenda. Até o dia 20 de dezembro é possível se inscrever para o curso de pós-graduação Lato Sensu em Cafeicultura Sustentável do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Manhuaçu. O curso é gratuito e presencial. Para ver o edital e se inscrever, basta entrar no site www.ifsudestemg.edu.br. Tem curso de proteção de nascentes à distância promovido pelo Senar. A carga horária é de 10 horas com duração de 14 dias. A próxima turma começa dia 15 de novembro. O curso é gratuito e tem certificado. Informações pelo site ead.senar.org.br. Tem também um mini curso à distância de correção de acidez no solo promovido pelo Senar. A duração do curso é de 7 dias. Ele é gratuito. Saiba mais pelo site ead.senar.org.br. E no próximo bloco, a produção de coquedamas, uma técnica oriental que é tendência no paisagismo e na decoração. Não saia daí, o Café com TV volta já. Estamos de volta no Café com TV. A nossa equipe de Divinópolis acompanhou a produção de coquedamas, uma alternativa para aumentar a renda, Grazi. Pois é, Cláudio, a técnica delicada chama a atenção pela beleza e traz muitas possibilidades de decoração que encanta. Uma técnica japonesa que tem ganhado os olhos e a casa de muita gente. O kokedama é assim, envolve a planta dentro de uma esfera. Um trabalho manual e muito cuidadoso. Kokedama é uma técnica japonesa do século 17, que é uma parte do bonsai, entendeu? Consiste em uma bola de musgo com substrato, argila, areia e terra, no qual você vai enrolando linha e colocando musgo para tornar uma planta
linda, maravilhosa, que é o coquedama. A Ana começou a executar a técnica no início da pandemia, quando o trabalho como agente de viagem foi reduzido. De lá para cá, as plantas passaram a fazer ainda mais parte da vida dela, que transformou o passatempo em profissão. Eu estava em casa, um amigo virtual, que é designer, me chamou para participar de uma live ensinando, se eu não importava de ensinar essa técnica japonesa milenar. Eu concordei, assim, com muita vergonha, fizemos a live, foi um sucesso, daí começou as pessoas me procurarem para encomendar o seu coquedama. A Ana produz cerca de 15 arranjos por semana, como este, feito especialmente para nós. A peperômia é envolvida com terra e com musgo desidratado. Ela enrola tudo com linha de sapateiro. São várias voltas para deixar bem firme. Depois coloca musgo vivo e enrola de novo. Os coquedamas são vendidos de R$ 40 a R$ 260. E você pode se perguntar, como a planta vai se desenvolver aí, num espaço tão pequeno? A raiz começa a sair para fora e se torna uma coisa muito orgânica, linda, linda, linda. Ana experimentou diferentes espécies de plantas. Rosas não se adaptaram bem ao método oriental. Mas olha só a jabuticaba, está crescendo saudável à espera de frutos. E até os caroços de abacate que iriam para o lixo foram preparados para receber a técnica. Para aguar o coquedama é simples. Uma vez na semana, mergulhe-o na água até parar de borbulhar. 3 itens básicos para a sobrevivência de qualquer planta, que é a claridade, água e o substrato, né? O adubo. No caso, eu gosto muito de utilizar o adubo orgânico, que é o resto que você usa em casa, casca de ovo, banana, fruta, eu trituro tudo e coloco não só no coquedama, mas em qualquer outro tipo de planta que eu tenho aqui. A técnica dispensa o uso de vasos de plástico, por exemplo, o que contribui para o meio ambiente. A pessoa chega, assim, a primeira coisa que pergunta é como sobrevive, né? Então, assim, é bem impactante, assim, é exuberante. Então, assim, arranca suspiros de todo mundo que vê. A Ana tem uma mini floresta em casa. Algumas plantas têm mais de 20 anos. Sempre me encontrei nas plantas. Eu acho que planta, para mim, para minha pessoa, é cura. Assim, me traz um bem-estar, me traz alegria, calma. Ai, ai, as plantas, além de bonitas, inspiram relaxamento, ajudam na criatividade, são umidificadores e remédios naturais. Aqui o espaço é grande, favorável para a produção de várias espécies. Mas não importa, se o seu ambiente for pequeno, também dá para cultivar coquedamas. Afinal, eles podem ficar suspensos no chão, uma ótima oportunidade de cuidar de algo tão bonito. Lélia mora em apartamento e conta que encheu a casa de plantas. Eu moro em apartamento, sabe? Mas assim, muito confortável e fica mais confortável ainda com os coquedamas, né? Porque eu amo plantas, né? E agora que a gente, né, tá participando com os coquedamas, tá assim, minha casa tá maravilhosa. Como você disse, tem coquedama suspensa, como a gente tem coquedama no chão, é muito agradável, amo. Para a produtora, cada arranjo que alegra uma casa é felicidade em dobro para ela. Eu me sinto muito realizada, porque eu colocar minha arte, né, de trabalhar com planta, que é um item muito agradável, que me dá muito prazer, e ver assim, arrancar suspiro das pessoas. Então, eu assim, fico admirada. Às vezes passo, eu fico com dó de vender. Eu falo, essa não, é minha. Acompanhe agora o nosso giro de notícias do agronegócio.
A regulamentação do café torrado foi discutida em Brasília. Na oportunidade, a ABIC reafirmou o compromisso permanente com o combate à fraude e o controle da pureza do café. Reforçou também o posicionamento de que uma eventual regulamentação do café torrado não deve resultar em aumento de burocracia, nem onerar ou resultar em fiscalização exacerbada do setor. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se comprometeu a resolver os problemas relacionados à regulamentação do setor e deixou aberta a possibilidade de rediscutir o assunto. O debate deve prosseguir nos próximos meses junto à cadeia produtiva. Chuva de granizo atingiu e destruiu plantações de batata e milho durante essa semana no sul de Minas. A empresa de assistência técnica e extensão rural, a Emater, em Andradas, fez um levantamento das áreas atingidas após o temporal. Cerca de 7 hectares de plantações de milho e batata foram cobertos pelo gelo. As lavouras não têm seguro e são custeadas com recursos próprios. Segundo a produtora rural que gravou essas imagens, desde que mora no local, ela nunca tinha presenciado uma chuva assim. A produtora ainda contou que o que mais estragou foi o milho, usado para fazer silagem para as vacas. Além disso, cerca de 1.000 covas de café foram destruídas. E no próximo bloco tem mais consultoria para o produtor rural. Nós vamos falar sobre a broca do café, uma praga que diminui a produtividade da lavoura. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Café com TV e agora para falar sobre a broca do café. Eu estive na região da Alta Mogiana, em São Paulo, para ver de perto quais técnicas os cafeicultores de lá estão usando para acabar com a praga. É hora do quadro Café com TV Singenta Responde. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento Singenta. Inovamos no café junto com você. Olá, o Café com TV Singenta Responde de hoje está em Pedregulho, na região da Alta Mogiana, em São Paulo, para falar de um assunto muito importante para você, cafeicultor. É o momento do monitoramento da broca do café. E para tirar a dúvida do cafeicultor, eu estou aqui com ele, o Paulo, engenheiro agrônomo da Singenta. Ô Paulo, nessa região aqui, também outras regiões produtoras de café, infelizmente, é muito comum a presença da broca no cafeeiro, né? Então, Grazi, realmente é um grande problema também, né, nos países centrais, como Colômbia, né, Costa Rica, dentre outros países produtores de café. E chegou no momento que a gente precisa realmente estar antenado no que fazer. E é sabido, né, que após 60 dias da florada principal, é importantíssimo que nós iniciemos, né, o período do monitoramento da broca do café nas lavouras, né, por todo o Brasil. Primeiramente, o produtor tem que responder 3 perguntas dentro da fazenda dele. A primeira pergunta é se ele tem algum talhão nessa fazenda que existe um histórico recorrente de brocas safra após safra. Outra pergunta é que se essa lavoura está vindo de uma produção, posteriormente ele tem que saber, né, como ele colheu essa lavoura, se a colheita foi bem feita e se a quantidade de frutos remanescentes não é tão grande assim. E a terceira pergunta, né, que é muito importante também, que além das lavouras que vêm de produção alta, existem as podas do café, onde é muito comum essas lavouras soltarem algumas floradas não desejadas no momento que elas vêm se desenvolvendo da poda e gerar alguns frutos que às vezes ficam lá no interior da planta. E aí esses frutos são também, né, uma fonte bastante importante para que a broca apareça de forma muito imponente, né, num primeiro momento na lavoura de café. Agora, Paulo, depois de toda essa análise, como que o cafeicultor então ele pode identificar o problema real? Existem diversas formas de se monitorar broca na lavoura do café. A primeira, muito utilizada, é que o produtor vai na lavoura, coleta frutos, né, ainda em estágio aquoso, vai lá no talhão, coleta em torno de 500 frutos aleatoriamente, né, para ele tomar a decisão se ele aplica ou não o produto para poder fazer o controle da broca.
Agora, o que acontece é que nós aqui na Mogiana, juntamente com o Matheus, que ele vai falar para nós aqui posteriormente, ele vai acabar nos mostrando uma estratégia diferente que a Syngenta veio desenvolvendo, que é a instalação de uma armadilha com pedaços de vergalhão, né? Um pano voal para cercar a saída das brocas, que vocês vão entender o porquê, alguns frutos remanescentes da safra anterior e um papel colante, um adesivo colante sobre a estrutura. O produtor vai fazer essa coleta em torno de meio a 1 litro de café seco do ano da safra remanescente, a qual ele vai colocar dentro da armadilha. Essa armadilha, na verdade, agora se torna uma fonte de novas brocas. Essas brocas vão perceber 3 fatores: umidade relativa, temperatura e o estágio fenológico do fruto. A partir do momento do enchimento de grãos, existe uma sinalização para que haja a revoada principal, que é o que vai acontecer fora do ambiente controlado que é a armadilha, mas também vai acontecer no interior da armadilha. E é quando a gente percebe que todas as brocas que estão naqueles grãos remanescentes que a gente coletou e colocou dentro dela, fazem a saída em um momento só. Nos dias anteriores a essa revoada muito forte, sai 1, sai 2, sai 10 brocas. No momento que a gente percebe mesmo que vem a revoada, que elas vão estar transitando pela área, a gente tem aí uma quantidade acima de 100 brocas coladas nesse adesivo. No momento que a gente percebeu isso, já está na hora do produtor startar a pulverização ou pelo menos ir até a área para fazer o monitoramento, para saber a porcentagem de frutos brocados e aí sim ele ter um uso racional e uma prática muito eficiente para o controle da broca através das pulverizações foliares. E eu estou aqui com o Matheus, ele que é o proprietário aqui da fazenda, e ó, tá chovendo e tá fazendo calor, ou seja, umidade e também altas temperaturas, condições ideais para aparecer aí a broca no cafeiro, não é isso, Matheus? Olá, Grazi, é isso mesmo. Como tá chovendo, a temperatura tá alta hoje, né, a umidade relativa, tá no momento ideal da revoada da broca. E a gente, junto com o pessoal da Syngenta, desenvolvemos uma gaiolinha. Ela é muito simples para a gente poder pegar o momento ideal da revoada dela. Certo, então, muito obrigado. Pois é, né, Paulo? O Matheus, ele já deu aqui o aval dele de que funcionou, ele conseguiu ter aí este monitoramento da broca, né? Pois então, Grazi, a tomada de decisão, de acordo com uma ferramenta, assim como ele disse, com todas as atribuições, né, de facilidade, de implementação e de sucesso que ele teve, tá aqui a nossa dica hoje para o monitoramento da broca do café. Então tá bom, muito obrigado, Paulo. Pois é, você viu aí como fazer para ter aí este monitoramento da broca na sua lavoura. As condições no momento, né, Paulo, são ideais, ó, calor, alta temperatura e acaba chovendo a todo momento. E é por isso que na próxima semana a gente vai continuar com este tema para trazer mais dicas para você, cafeicultor. Então, até a próxima semana. Até lá! Café com TV Syngenta responde. Um oferecimento Syngenta. Inovamos no café junto com você. Veja agora o recado do SPA Saúde. Amigo produtor, a família é o seu bem mais precioso e é por isso que você precisa conhecer o SPA Saúde, o plano de saúde pensado exclusivamente para cuidar da sua vida e de toda a sua família. Ei, amigo produtor, tem uma boa notícia para você e sua família. O SPA é um plano de saúde que não tem fins lucrativos e é feito exclusivo para o produtor rural. Toda a sua família pode participar. A gente sabe que tudo na saúde é muito caro. Imagina algum problema mais grave e você sem SPA? Eu conheço muita gente que teve que vender a sua propriedade para pagar algum tipo de tratamento. SPA Saúde, o plano de saúde do produtor rural. E se você ainda não tem o SPA Saúde, procure agora mesmo a sua cooperativa, sindicato ou associação e garanta o SPA Saúde para toda a família. Vamos agora às curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura. A altitude de cultivo afeta a qualidade da bebida do café. Isso porque as condições de altitudes maiores
como a quantidade menor de oxigênio e níveis de luz, fazem com que os grãos se desenvolvam lentamente. Assim, os sabores ficam mais pronunciados e por isso são mais valorizados. A regra de ouro é: quanto maior a altitude, mais denso o grão e mais intenso o sabor. Alguns exemplos de cafés de altitude acima de 1.500 metros que ficaram famosos são os cafés da Etiópia e do Quênia na África e Colômbia e Guatemala nas Américas. Enfim, é isso. Café com TV, porque café também é cultura. E no próximo bloco tem a tradicional receita aqui no Café com TV. Você vai aprender a fazer um bolo de café com chocolate. Não saia daí! Estamos de volta no Café com TV e agora é um momento delicioso do programa, a receita do Café com TV. Pois é, Cláudio, hoje nós vamos aprender a fazer um bolo de chocolate com café que adultos e crianças vão adorar. Vamos ver? E a receita do Café com TV de hoje vai ensinar você de casa a fazer um bolo de café. Mas ó, não é um bolo de café qualquer não, hein? É um bolo muito especial e quem vai ensinar pra gente é a Zezinha, ela que é cafeicultora, barista, quitandeira, cozinheira de mão cheia. Zezinha, conta pra gente, é um bolo diferente, né? É, e ele é um bolo especial, que é feito com café, chocolate mas o diferencial maior dele vai ser a cobertura, que vocês vão ver, é bem diferente. Então agora nós vamos à nossa receita do bolo de café. São 3 ovos, 1 xícara ou um copo de açúcar refinado. Agora nós vamos bater. Depois de bem batido, nós vamos colocar agora meio copo de óleo de girassol e vou colocar 1 copo de café coado. No lugar do leite, eu vou usar o café, sem açúcar, tá? E agora a gente vai bater mais. Agora eu vou usar 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Esse meu é 50%. Eu vou misturar os ingredientes que foram batidos no liquidificador nesse bowl, onde aqui tem 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de fermento em pó e 1 pitadinha de sal. Nós vamos finalizar o bolo aqui, agora é só levar ao forno. Nós vamos colocar a 180 graus, mais ou menos, e uns 30 a 40 minutos, dependendo do forno. Esse bolo chama bolo piscina exatamente porque é aqui que vai ficar a cobertura. E a hora que abrir é que ela vai derramar o recheio. Agora nós vamos então fazer a cobertura do nosso bolo de café. Uma caixinha ou uma lata de leite condensado, um pouco de café, e aqui eu estou usando café solúvel, tá? Dissolver mais ou menos, é pouca coisa, 1 xícara pequena de café com 1 colher de café solúvel, 1 colher de chocolate em pó, também a 50%, e uma caixinha de leite, de creme de leite e 1 colher de sobremesa de manteiga sem sal. Agora nós vamos levar ao fogo e esperar um ponto de brigadeiro mais mole, não é tão duro quanto o brigadeiro, tá? Nós vamos colocar o creme de leite para fazer uma ganache. Nós já esperamos a cobertura esfriar e vamos colocar aqui no bolo. A
Agora chegou a hora de experimentar este maravilhoso bolo de café. Gente, vocês não têm ideia, tá maravilhoso aqui, tem muita cobertura e eu tô curiosa para saber aí, afinal de contas, né, o que seria esse bolo piscina, viu? Nosso bolo de café já saindo aqui. Chegou a minha hora de experimentar o nosso bolinho de café. Claro que bolo combina com café, né? Café combina ainda mais. Nossa! Gente, é muito bom. O mais interessante é que ele não fica muito doce, né, Zezinho? Ele fica na medida, você sente o café. Vocês vão me dar licença, mas eu vou comer mais um pouquinho deste bolinho de café com café. Espero que vocês aí de casa tenham gostado. Façam aí na casa de vocês. Obrigado, Zezinho, pela dica. Na próxima semana tem mais receita aqui no Café com TV. Até lá! Ah, viu só que receita maravilhosa para você fazer aí na sua casa? E você já sabe, hein? A receita e todas as nossas reportagens estão em nossas redes sociais e também no site da TV Alterosa. O Café com TV fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Até lá.